Olá, você que está nos assistindo, está acordando, acabou de levantar da cama, ligou a TV ou está ainda aí deitadinho na cama. Olha só, não deixa de participar aqui do Manhã no Ar com a gente. Tem um flagrante, denúncia, quer dar uma sugestão de reportagem? Você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso programa. É só mandar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, que é 992258767, ou postar na nossa página do Facebook, que a gente vai lá, vai verificar o que está acontecendo, vai procurar a resposta das autoridades, mostrar o seu problema aqui, porque, lógico, a gente quer que você faça o programa junto com a gente, você sempre é muito bem-vindo. Olha só, cerca de 2.000 funcionários da Eletrobras Amazonas Energia fazem paralisação de advertência desde ontem. Essa é a segunda vez que eles param as atividades esse ano. E olha só que a gente está nem no meio de maio ainda, né? Nem em meados, na primeira quinzena ainda de maio. A mobilização, que deve durar 3 dias, faz parte de uma ação nacional onde é cobrada a participação nos lucros e resultados, que deveria ter sido paga no início do mês, segundo eles. O Rômulo de Castro está ao vivo e traz mais informações para a gente. Bom dia, Rômulo, tudo bem? O que essa paralisação pode significar para nós, para a população? Olá, Daniela, bom dia, muito bom dia a todos. Primeiro, o Sindicato dos Urbanitários, que comanda esse alerta, quer deixar claro que não trata-se de uma greve, mas sim de uma situação de alerta, 72 horas para chamar a atenção das autoridades e também da Eletrobras Amazonas Energia sobre os questionamentos desses trabalhadores. Agora, para responder à pergunta de quais prejuízos poderão ser ocasionados à população, eu vou conversar com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Amazonas. Nome longo, a gente pode reduzir para Sindicato dos Urbanitários, que é o Ednei Martins. Presidente, bom dia. População vai ter algum prejuízo? Já está tendo? Bem, bom dia, Rômulo, bom dia, Daniela. Primeiro, os trabalhadores do setor elétrico querem deixar claro que vão manter o seu compromisso com a sociedade, vão manter o seu compromisso com a população. Nós mantivemos aproximadamente 30% dos profissionais, sobretudo os profissionais da área técnica, trabalhando nos seus postos para que nesse primeiro momento não falte energia para ninguém e que o consumo de energia seja mantido a indústria e o comércio. Agora é lógico, estamos falando de uma paralisação nacional de advertência. A segunda, fizemos uma em março, que não surtiu efeito, estamos fazendo essa de 3 dias agora e esperamos que a Eletrobras chame os trabalhadores para negociar, coloque na mesa uma proposta e venha quitar o seu débito para com os trabalhadores. Nós estamos abertos à negociação, né, e que ela venha de maneira respeitosa chamar os trabalhadores para um acordo. Agora, o senhor disse que a de março não supriu nenhum efeito, não surtiu nenhum efeito, melhor dizendo. À época, também cerca de 2.000 trabalhadores urbanitários acabaram entrando em greve, pediam um reajuste salarial, participação nos lucros e melhores condições de trabalho. Agora, presidente, nessa segunda paralisação, o que é que vocês querem especificamente? Qual é a prioridade do sindicato? Não, nós estamos brigando por um direito nosso, que é a participação no resultado. Existe um acordo entre a empresa e os trabalhadores que, caso a empresa tenha resultados operacionais positivos, os trabalhadores são gratificados por isso. Esse acordo não está sendo cumprido, lamentavelmente. A Eletrobras tinha que colocar uma proposta no início do ano, não colocou. Ela deveria pagar isso agora no mês de maio, no início do mês de maio, e não sinaliza com esse pagamento. Por conta disso, os trabalhadores aprovaram em Assembleia a paralisação por 3 dias e esperamos que após esses 3 dias a Eletrobras sente, converse, coloque uma proposta e, sem dúvida, não é nosso objetivo levar transtorno à sociedade e a ninguém. Rômulo, eu tenho uma pergunta para o Ednei. Ednei, então quais são, já que não vai haver uma paralisação e a população, de certa maneira, não vai ser diretamente atingida, quais são as áreas exatamente que vocês pretendem parar nessa medida aí de sinalização? Daniela, uma vez que as usinas, a distribuição mantém o seu serviço para a população, a nossa concentração na frente do escritório central começa a trazer transtorno na questão do faturamento, nas questões administrativas, no atendimento burocrático à sociedade.
Ou seja, nós não afetamos a área técnica, mas as áreas de faturamento, de arrecadação e administrativa têm o seu trabalho comprometido. Por exemplo, se alguém está nesse momento nos assistindo e pretende ir até o escritório para questionar uma conta, é melhor não ir hoje? Hoje não vai ter esse tipo de atendimento? Não, Daniela, esse atendimento é feito em outra localidade, na 10 de julho, já com mão de obra terceirizada. Agora, se você tem um caso específico que necessita falar com a parte burocrática da empresa, a parte administrativa da empresa, você não vai conseguir hoje. Hoje é mais difícil. Agora, o atendimento ao público, esse também será mantido lá na 10 de julho. Agora, outro questionamento, Daniela, que está sendo feito por parte da população que vive naquelas áreas onde há diversos picos de energia, queda de energia, é o seguinte, Ednei. Esse trabalho técnico, lá na prática, no momento em que a população precisa acionar os trabalhadores, esse tipo de serviço pode ser prejudicado? Se falta energia, por exemplo, aqui no Aleixo agora, a Amazonas Energia viria a solucionar isso ou vai ficar sem contingente por causa dessa paralisação? Olha, nós estamos paralisados, ou seja, eu não posso dizer que o efetivo é o mesmo. Nós mantivemos entre 30% e 40% do pessoal de campo. É lógico, qualquer eventualidade que ocorra hoje, possivelmente possa demorar um pouquinho mais, mas será atendido. Ok, conversei com o presidente do Sindicato dos Urbanitários do Amazonas, Ednei Martins, muito obrigado. Essa paralisação segue até amanhã, Daniela. O objetivo, como a gente já falou por aqui, é chamar a atenção principalmente da Eletrobras Amazonas Energia sobre o questionamento ou os questionamentos desses trabalhadores. A Amazonas Energia diz que a sua diretoria já está mobilizada para sentar com esses trabalhadores e tentar chegar a um acordo e minimizar os problemas que podem ser acarretados para a população. Agora, avisando, já foi uma paralisação, essa é a segunda, e eles não descartam uma greve daqui para frente, caso não haja um acordo, Daniela. Vamos torcer que não, né, Rômulo de Castro? Muito obrigada. Daqui a pouco eu volto com você com outras informações ao vivo. Nosso agradecimento também ao Ednei pelas informações. E a manchete do jornal A Crítica de hoje é: indústria em pânico com ameaça de greve após o veto da presidente Dilma, que atingiu o plano de cargos, carreira e salários dos 730 servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus. O Sindicato dos Servidores da Suframa afirma que uma greve é inevitável. Quem conta pra gente é o repórter do jornal, o Lúcio Pinheiro. Vamos ver. Bom dia, Daniela. O Jornal A Crítica traz na sua edição de hoje como manchete a reunião da bancada amazonense, que vai traçar suas estratégias para convencer os colegas no Congresso a derrubar o veto da presidente Dilma, que com ele cancelou o reajuste dos salários de cerca de 730 servidores da Suframa. O veto foi publicado ontem no Diário Oficial e agora o Congresso, Câmara e Senado têm até 30 dias para apreciar esse veto e decidir se aprovam ou não. Os deputados e senadores do Amazonas acreditam que o governo federal deve esse reajuste aos servidores e, por isso, dizem que vão se empenhar nessa tarefa de convencer os colegas. Essa e outras notícias você confere na edição de hoje do Jornal A Crítica e no portal A Crítica. O negócio está pegando lá em Brasília e sobre esse e outros assuntos nós vamos conversar agora com o Newton Correia e com o Wilson Lima, que já estão ali na Rádio A Crítica. Bom dia, meninos. Bom dia, Dani. Newton, o negócio está quente lá, em reunião hoje às 14 horas para definir isso. Bom dia, Dani. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Então, a gente está falando, a gente mostrou aqui a manchete do Jornal A Crítica, que fala do veto da presidente Dilma, né, em relação ao reajuste dos servidores, 730 servidores da Suframa, e que eles estão aí prometendo paralisar. Vai ter uma assembleia na quinta-feira, não é isso? Hoje tem reunião da bancada senadores e deputados do Amazonas para discutir esse assunto. Quais são as informações que você traz para a gente? Dani, a paralisação dos servidores da Suframa não é apenas na autarquia. Paralisar essa atividade significa também parar a indústria do Amazonas. Hoje, inclusive, os jornais do sudeste do país estão dando muita atenção para a redução no número de empregos da indústria de Manaus, da Zona Franca de Manaus e da região sul. Houve uma significativa redução dos postos de trabalho.
estão falando hoje, o jornal O Globo está falando em 50 mil postos de trabalho perdidos nos últimos meses, tanto em Manaus quanto nos 3 estados do sul do país. Então é uma situação que preocupa, e a greve anunciada aí também deve preocupar, porque vai paralisar as atividades do polo industrial de Manaus. Ou seja, um cenário de crise associado com uma greve dos servidores da Suframa. Só para eu entender direito, esses 50 mil postos falados pelo jornal o Globo, na verdade, não são, obviamente, a respeito só de Manaus, que significaria quase 50% dos nossos postos de trabalho. Nós estamos falando de Manaus, de São Paulo e de onde mais? Nós estamos falando de Rio Grande do Sul, do Paraná e Santa Catarina e a Zona Franca de Manaus. Especificamente, são as 4 regiões que estão sendo tratadas, que tiveram acentuadas perdas de postos de trabalho nos últimos meses, segundo o jornal O Globo. É uma matéria que está tendo destaque hoje no Impresso do Sudeste. Uma vez que a presidente Dilma vetou esse reajuste, tem algum outro caminho? O que a bancada, senadores e deputados, hoje na reunião às 14h lá em Brasília, podem fazer? De que maneira eles estão se articulando, Newton? Olha, eu fiz inclusive essa pergunta ontem aqui no programa ao líder da oposição no Congresso Nacional, o deputado federal Paulderney Avelino, já que se trata de uma emenda à medida provisória 660. Aliás, a bancada do Amazonas sabia que teria essa dificuldade, o governo já havia antecipado que iria vetar por vício de iniciativa. E aí o que se pode fazer? Derrubar o veto de volta na Câmara dos Deputados. É a primeira iniciativa que a bancada do Amazonas pode ter. A outra forma é arranjar um outro expediente parlamentar, legislativo, para tentar socorrer. E aí já estamos falando de uma nova proposta. Mas o remédio que se pode tomar agora é derrubar o veto específico da presidente Dilma dessa emenda que foi colocada na MP 660, que não era uma MP para tratar especificamente da Zona Franca de Manaus. Agora, Newton, como é que os senadores e deputados da situação, ou seja, que apoiam o PT, apoiam a presidente Dilma, se comportam nesse caso, hein? Vai ficar contra o governo ou contra os trabalhadores do Estado? Como é que é essa situação? Então, regionalmente, inclusive, essa é uma situação mais delicada para o Amazonas, porque se tratar de um modo geral, perde o apoio dos demais estados, que não vão derrubar, por exemplo, Roraima, Amapá e Rondônia, não vão derrubar uma decisão da presidente Dilma que os beneficia e deixa o Amazonas ilhado aqui na região. Então, precisa-se, talvez essa seja a grande discussão hoje da bancada, para discutir que solução, que tipo de articulação vai ter para poder enfrentar esse problema. Então, é uma articulação que, graças a Deus, a bancada hoje já tem coordenação para tratar dessas questões. Que é o senador Omar Aziz, não é isso? Exatamente, o coordenador. A gente continua acompanhando, lógico, porque é um assunto que diz respeito e é fundamental, né, para a economia do nosso estado, para a manutenção de empregos. Lógico, a gente continua acompanhando esse assunto ao longo do dia de hoje e de amanhã também. Agora eu quero falar com o Wilson, tá aí caladinho. Wilson, o que você traz de bom pra gente? Eu estou acompanhando a mensagem no WhatsApp aqui dos ouvintes sobre um projeto de lei que foi apresentado ontem na Câmara de Manaus pela vereadora pastora Luciana. Ela quer liberar as pregações e manifestações religiosas nos terminais. Então você vai poder chegar lá, colocar sua caixa de som e fazer sua pregação, tocar os hinos, e isso vai de encontro a uma resolução do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que foi expedida em 2012, que trata dos locais que são sensíveis a ruídos, onde não podem acontecer essas manifestações ou algum tipo de algum tipo de importunação sonora, que é o caso de postos de combustíveis, terminais de integração, no interior dos coletivos. E aí muitos ouvintes estão, a maioria, se posicionando contra o projeto da pastora. É um projeto polêmico, né? Inclusive tem um rapaz que diz que é evangélico, mas é contra. E diz o seguinte: imagina você tá voltando do trabalho estressado e aí quando desembarca no terminal se depara com uma pregação. Tem um outro rapaz aqui que fala sobre a questão do Estado laico,
né, que o Estado não tem religião. E aí a gente também faz aqui uma outra reflexão. Se você abre para o religioso, você tem que, se você abre para o evangélico, tem que abrir também para o católico, tem que abrir para o pessoal da Umbanda. Tem gente que vê o rock como uma religião. Você também tem que abrir para esse pessoal. E tem uma outra questão, Dani, que é o fato de que a administração local já tem uma medida vetando esse tipo de atividade nos terminais de ônibus e também dentro dos coletivos. E a gente já ouviu aqui o presidente da SMTU, Pedro Carvalho, e ele disse que é inviável esse projeto da vereadora, ou seja, internamente na prefeitura ela não vai ter apoio. Inclusive eu conversei com algumas pessoas que usam transporte coletivo e elas me disseram o seguinte, que às vezes se sentem até constrangidas, né? Porque se não dão atenção, ou estão ouvindo uma música no fone de ouvido, ou conversando, não dando atenção àquela pregação, às vezes elas acham que são vistas de mal com os olhos pela pessoa que está pregando, são chamadas a atenção em público. Tem gente que reclama, quer dizer, se sente ali constrangida com aquela situação. É uma situação polêmica, gente. Tem gente que vai defender e tem gente que vai ser contra. Sim, com certeza. É bem polêmico. A gente também continua acompanhando, mas vocês acham que não vai passar não, né, esse projeto? Acho que não. Acho que não. Acho difícil. Pelo menos oficialmente já há uma recomendação, vamos considerar essa posição do Pedro Carvalho dessa forma, contra o projeto. Já um posicionamento do Executivo, né? Inclusive por conta também dessa norma aí estabelecida pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Muito obrigada, Newton Correia, Wilson Lima. O Wilson daqui a pouquinho no Alô Amazonas, né, Wilson? Comigo a bronca ao meio-dia. É isso aí. Beijo, meninos. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã, Dani. Bom dia. Agora, vamos falar do caso da turista inglesa que morreu em Manaus durante a colisão entre lanchas há 2 anos. Foi um caso de grande repercussão na Europa. Olha, eu acho que a gente tem imagens, inclusive, do noticiário do Telegraph e também do Mirror, que são jornais, né, da Inglaterra. Não sei se a gente tem imagens aí para mostrar. Essas aí são imagens da reconstituição que a gente está vendo nesse momento. Mas assim, foi um caso de grande repercussão nos jornais ingleses. A BBC de Londres também noticiou largamente e agora o caso pode ser resolvido. Foi marcada para amanhã a audiência de instrução e julgamento. A família da turista, no caso o marido e a filha dela, já estão aqui em Manaus para acompanhar esse processo e o Manhã no Ar conversou com eles. Vamos ver. A família Metcalf já está em Manaus para acompanhar a audiência dos 2 pilotos que conduziam as lanchas no dia do acidente. A turista inglesa Gillian Metcalf, que passava as férias com a família em Manaus, morreu em um acidente no dia 5 de setembro de 2013. Eles iam para um hotel de selva no município do Careiro Castanho, quando a lancha em que estavam colidiu com outra a 250 metros do Porto da Ceasa. Alice, filha caçula da vítima, conta que com choque não lembra do dia do acidente e vai ser a primeira vez que vai ouvir o que aconteceu na versão dos réus. Charles, o marido da vítima, esteve no Brasil várias vezes e, além do gasto com a viagem, ele também vai ter de pagar um tradutor durante a audiência. Por isso, espera que o julgamento aconteça logo. And to be held on consecutive days, and obviously for what we believe to be the correct decision. Ele elogiou o trabalho da polícia e pede que a justiça impeça os pilotos de conduzirem embarcações e coloquem mais pessoas em risco. A advogada que acompanha o caso também espera que a justiça conclua o que para eles está claro, que houve falha humana. De acordo com a promotora, os laudos e a reconstituição do crime apontam para a falha dos 2 pilotos. Maílson, que pilotava a embarcação que colidiu com a lancha em que estava a turista, não tem habilitação. Foi ofertada a denúncia contra ambos os condutores das 2 lanchas e agora nós vamos partir para a fase da instrução e julgamento. E nesse ato se produzem todas as provas judiciais, as provas dentro da instrução criminal. Que caso, hein? Realmente foi uma tragédia, mas infelizmente a gente sabe o quanto é inseguro muitas vezes esse transporte de lanchas em Manaus. As pessoas geralmente não usam colete, é um costume da região as pessoas andarem de voadeira, mesmo de rabeta, então nem se fala, né? Rabeta e voadeira
sem colete e acaba causando, propiciando ainda mais, deixando ainda mais perigoso esse tipo de acidente com morte. Não era o caso da turista, ela estava vestindo o capacete, ela bateu a cabeça com a pancada e morreu. Realmente foi uma tragédia para essa família que estava aqui em Manaus a passeio. Agora a gente continua acompanhando para saber o que vai resultar desse julgamento que começa amanhã, na quarta-feira. Agora vamos voltar a falar do vídeo de agressão de PMs a 3 jovens. O advogado do policial militar Jamerson Pinto Moreira, um dos acusados de ter agredido 3 jovens na comunidade Jesus Me Deu, na zona norte de Manaus, entrou com um pedido para revogar a prisão do PM. Ele revelou que uma das vítimas é um preso condenado, segundo ele, e que seu cliente não participou dessas agressões. Vamos ouvir o advogado. Nesta segunda-feira, o advogado do soldado Jamerson, que está preso no batalhão de guardas da PM, no bairro Monte das Oliveiras, tentou revogar a prisão no Tribunal de Justiça do Amazonas. Ele afirma que o cliente dele não agrediu os jovens. O Jamerson em nenhum momento tocou em alguém. Isso eu falo com veemência e isso foi falado tanto por ele como as imagens também vão provar no momento oportuno de uma instrução criminal. Segundo o advogado, os policiais foram ao local para atender denúncia de tráfico de drogas e de uma suposta ameaça a um cabo da PM que mora na mesma rua onde ocorrem as agressões. Existe um cabo que será levado para depor tanto no inquérito administrativo como também na via judicial para provar de que estava sendo ameaçado de morte por pessoas daquela região. Não posso aqui precisar se eram as vítimas, mas tudo será devidamente esclarecido no seu tempo. Tiago Bezerra também revelou que uma das vítimas das agressões dos PMs, Luan Felipe Canto Pereira, de 22 anos, foi preso em 2011 por roubo, como mostra esse documento. Segundo consulta ao site do Tribunal de Justiça, ele foi condenado a mais de 5 anos pelo crime, mas permanece em liberdade aguardando o recurso da sentença. A mesma justiça que nós queremos para os nossos clientes, nós também queremos que seja feito para as vítimas, já que foi imposição da justiça. Nós estamos falando de uma pessoa com uma sentença condenatória, transitada e julgado para ele. Então não há mais o que se falar em inocência aí, tem apenas que cumprir a determinação judicial. É importante reforçar que nada, absolutamente nada, justifica esse tipo de agressão e violência por parte dos policiais. Se os jovens são ou não inocentes ou se cometeram algum crime, cabe a punição prevista por lei e não a justiça com as próprias mãos, porque isso também é crime, principalmente quando é cometido pela polícia, que deve trabalhar para proteger a sociedade e deveria ser a primeira a acreditar na justiça e cumprir a lei, como graças a Deus a maioria dos PMs faz, mas sempre tem um ou outro que comete esse tipo de arbitrariedade, nesse caso exatamente um crime, uma violência, especificamente desse vídeo que a gente está falando. Nós exibimos aqui no programa de ontem uma reportagem sobre a Vila de Balbina, distrito de Presidente Figueiredo. Você vê aí as imagens, que passa por problemas, por falta de estrutura. O local foi fundado para abrigar os moradores da hidrelétrica de Balbina e já teve grandes atrativos, inclusive para o turismo. Mas, em resposta à nossa reportagem, a Amazonas Energia, a Eletrobras, respondeu que está tomando providências para que as questões apresentadas pelos moradores do local sejam solucionadas o mais breve possível. A gente continua acompanhando, ainda bem, que se manifestou de alguma maneira e que realmente existe um projeto para reativar aí o turismo na Vila de Balbina, que já foi importante para a economia e é um lugar tão bonito para se visitar. E está chegando denúncia do nosso telespectador. Na semana passada nós mostramos aqui no Manhã no Ar uma manifestação feita por moradores de Maraã, município distante 615 quilômetros de Manaus. Eles pediam melhores condições para a cidade e relatavam problemas de infraestrutura, iluminação, falta de medicamentos, entre outras coisas. Agora, o Jones Figueira, lá de Maraã, nos enviou um novo vídeo que mostra que a empresa já foi contratada para asfaltar o município, mas deixou a cidade sem realizar qualquer obra de pavimentação. Vamos ver o vídeo. A gente vê o vídeo aí do telespectador, do Jones. Segundo ele, a empresa que foi contratada para fazer o serviço de asfaltamento, mas que não concluiu
e que já teria deixado a cidade de Maranhão. A gente continua acompanhando essas questões de falta de infraestrutura nos municípios do Amazonas, que infelizmente ainda é uma realidade. A gente espera que as pessoas merecem, inclusive, uma cidade melhor estruturada, né, para que as pessoas possam viver bem também no interior do estado. De asfaltar a cidade, está deixando a cidade, e quase que de forma clandestina. Essa é a realidade de Maranhão, Amazonas, interior do nosso estado. É isso aí, a gente lembra você que você também, qualquer município do estado do Amazonas, em Manaus, pode e deve, a gente gosta muito quando você manda vídeos pra gente saber o que está acontecendo em vários lugares, você também, os nossos olhos, e a gente mostra aqui para tornar pública e divulgar essa sua informação. Agora a gente vai para um pequeno intervalo, são 6 horas e 55 minutos e a gente volta falando daqui a pouco de Bolsa Família. 15 mil pessoas deixaram de receber esse benefício, resta saber se foi porque saíram de fato da linha da pobreza ou por outros problemas. A gente vai discutir esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo. 6 horas e 58 minutos, faltam 2 minutinhos aí para as 7 da manhã. Já está na hora de levantar, mas está na hora também de assistir o Manhã no Ar aqui com a gente na TV A Crítica. Agora vamos falar do Bolsa Família, o programa do governo federal que foi criado para atender pessoas que estão na linha da pobreza e que também tenta servir como um estímulo aí para as famílias melhorarem de vida. Em Manaus, nos últimos 3 anos, 15 mil famílias deixaram de receber o benefício, o que não significa que o programa cumpriu o seu objetivo. Muitas, por exemplo, deixaram simplesmente de se recadastrar. Quantas, de fato, melhoraram de vida? Essa é uma pergunta que nem a coordenação regional do programa aqui no estado consegue responder. Vamos ver a reportagem de José Augusto Souza. Antônio caleja as mãos enquanto limpa o roçado do vizinho. Quando terminar tudo, ele vai ganhar R$400. Com o dinheiro, vai alimentar a mulher e os 8 filhos. Hoje o senhor trabalha para comer? É para isso que vocês... Só para comer. O dinheiro vai todo para alimentação? Para alimentação. Como é que faz para sustentar a família? É bico que eu faço, eu invento tudo. Eu trabalho em pedreiro, eu serro, eu sou carpinteiro, eu planto, eu faço um pouco de tudo. Apesar do esforço, tem mês que ele não ganha nem R$1.000. Pelos padrões do governo federal, a família é considerada pobre, ou seja, quando a renda total, dividida pelo número de moradores da casa, chega a, no máximo, R$154. A ajuda de R$330 do Bolsa Família era muito bem-vinda, mas eles perderam o benefício depois que mudaram de cidade. O Bolsa Família foi criado para atender pessoas pobres ou extremamente pobres. Em sua concepção, o programa vai além da simples distribuição de renda. É um estímulo para as famílias saírem da linha da pobreza e um dia não precisarem mais do benefício. Em Manaus, nos últimos 3 anos, 15 mil famílias deixaram de receber a ajuda. Dessas, quantas melhoraram de vida? Essa é uma pergunta que a coordenação regional do programa não sabe responder. Vocês conseguem afirmar quantas foram porque realmente tiveram uma melhoria na renda familiar ou não? Já que esse é o grande objetivo do Bolsa Família, quais são os instrumentos que vocês têm para avaliar isso? Dos 15 mil que nós temos pontualizado pelos instrumentos oferecidos pelo Ministério, não tenho como assim te detectar quantos foi de desligamento voluntário, quantos foram de realmente mudança para outro município e quantas foram realmente de melhorias de vida, não tenho. O governo federal afirma que, na última revisão cadastral, 3 mil famílias amazonenses saíram da linha da pobreza e, por isso, tiveram o benefício cortado. No universo de 123 mil beneficiários, sabem quantos pediram espontaneamente para deixar de receber o Bolsa Família porque melhoraram de vida? Apenas 3. Em 2015 nós não temos relatado nenhum caso. Ano passado nós tivemos um caso e em 2013 nós tivemos 2 casos de famílias que compareceram, né, e espontaneamente solicitaram desligamento. Não é o caso do Janai. O último emprego dele foi há 4 anos. Ele disse que tentou ganhar dinheiro com plantações no sítio, mas não deu certo. O único aumento de renda veio com o nascimento do 3º filho. Era 212, aumentou um pouquinho, né? Porque foi incluído o neném, né?
Aí por isso que aumentou um pouquinho, graças a Deus, enquanto as outras pessoas já estão diminuindo, né? No momento, essa é a principal renda da família, o Bolsa Com Família? certeza, é a principal renda da família, sim. É a única renda que nós temos por mês, é isso, né? O Bolsa Família. E a gente realmente torce para que as pessoas que recebem o benefício consigam sair da linha da pobreza, façam aí como essas únicas 3 que de fato foram lá por livre e espontânea vontade, se declararam, olha, não preciso mais. Que bom que todo mundo tivesse essa atitude, louvável mesmo, dessas 3 pessoas no universo, como mostrou aí o Zé, de 123 mil, entre elas 15 mil que já não recebem mais o benefício por motivos variados, que ele sirva de fato para que as pessoas tenham como incentivo para melhorar de vida e não que se apoiem nele, né, enfim, com uma renda e não lutem aí pela sua sobrevivência. Que sirva realmente de estímulo, é o que a gente torce. A gente tem helicóptero, produção, agora? Agora! Olá, Adeilson. Hoje você subiu tarde, Adeilson, mas antes tarde do que nunca, né? Já estamos aí ao vivo com o RC Coop. Bom dia. Bom dia para você, Dani, mas antes tarde do que nunca, né, Dani? Bom dia também para o papai, para a mamãe, para todo mundo que acompanha o Manhã no Ar, na manhã desta terça-feira, de tempo assim, ó. Lindo, 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 sol muito forte, Dani. Tô vendo. Você tem informações sobre o clima, Adeilson? Nós temos, hoje o Instituto Climatempo prevê para hoje 8 milímetros de chuva. A probabilidade para que isso ocorra é de 88%. A umidade relativa do ar é de 92%. Temperatura estável, podendo alcançar a máxima de 34 e a mínima de 23 graus centígrados. Neste exato momento, o monitor aqui do RC Coop está nos mostrando 25 graus centígrados. Dani, nós estamos sobrevoando aqui a Torquato Tapajós. Vamos mostrar neste momento Alex Gomes, no nosso repórter cinematográfico. Neste ponto aí, inclusive ontem, aconteceu aí aquela colisão, né, envolvendo aquele caminhão-truck, aquele carro particular. Mas hoje a gente observa que aqui na Torquato Tapajós, no trecho que compreende a saída da Cidade Nova até a chegada aqui da rodoviária, o trânsito é um pouquinho lento, mas suportável, está fluindo em direção ao centro da nossa cidade. Para quem sai da Cidade Nova neste momento pela Torquato Tapajós, a gente dá como opção seguir pela Constantino Neri, que apresenta um trânsito bem melhor se a gente comparar com a Maripiranga Monteiro e a Djalma Batista. Mas aqui neste trecho da Torquato Tapajós, chegando aqui ao Elevado de Flores, o trânsito até que está fluindo na manhã desta terça-feira. Dani. É realmente bom, né? 7h05 exatamente agora. Normalmente nesse horário o trânsito está bem mais complicado. Que bom então que o motorista não está pegando um trânsito tão intenso, mas em cima do elevado começa a parar, hein, Adeilson? Dá para ver daqui, ó. É verdade, em cima aqui do Elevado de Flores, bem ali a gente observa que é a rodoviária da nossa cidade. E realmente aqui nessa localidade, que neste ponto o trânsito já fica um pouco mais lento e o condutor tem que ter um pouquinho de paciência. E este trânsito lento segue aqui por toda a Maripiranga Monteiro, principalmente sobre o viaduto Ayrton Senna, que antecede a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Então a opção é o condutor seguir aqui por baixo, como a gente mostra. Aqui por baixo pela é a Constantino Neri, né? Um trânsito bem melhor, Dani. Obrigada, Adeilson. Daqui a pouquinho a gente volta com você, com imagens do Alex e também com o comandante Robson, aí no RC Coop ao vivo. Daqui a pouquinho a gente volta. O assunto agora é segurança nas escolas. Um professor de 44 anos foi agredido na semana passada dentro da Escola Estadual Raimundo Gomes Nogueira, na zona centro-oeste da cidade. O estudante agrediu o pedagogo após ser chamado a atenção por ele por usar drogas, veja bem, drogas dentro da escola. O aluno recebeu apenas 3 dias de suspensão e o caso foi encaminhado para a delegacia do menor infrator. E para falar sobre esse e outros assuntos de violência em unidades de ensino, nós vamos conversar agora com o Coronel Cláudio Silva, do Comando da Região Metropolitana de Manaus, que vai explicar para a gente como é que a polícia está trabalhando para tentar evitar casos como esse. O Rômulo, ele está com o Rômulo agora ao vivo e para lá que a gente vai novamente. Bom dia, Rômulo. O que o Coronel Cláudio pode trazer para a gente? Daniela, bom dia novamente. Eu não sei se você aí de casa lembra, mas na primeira semana do Manhã no Ar, nós trouxemos aqui o comandante da região metropolitana, o Coronel Franclides, que explicou pra gente sobre essa violência e o que fazer. À época, eu lembro que um professor tinha sido espancado dentro da sala de aula
por alunos e, mais uma vez, o caso relacionado ao tráfico de drogas. Agora, qual é o procedimento que você aí de casa pode tomar? Quem vai explicar para a gente é o subcomandante da região metropolitana da Polícia Militar, o Coronel Cláudio Silva. Coronel, mais um caso absurdo dentro de sala em que aluno acaba agredindo o professor. Como é que a polícia tem trabalhado essa relação escola-população? Bom dia a todos. A Polícia Militar ela tem um trabalho preventivo. São vários programas sociais, dentre eles tem o PROERD, nós temos lá na área do Santa Etelvina, inclusive na Zona Norte, o Santa Bola, e temos também Formando Cidadão, entre outros programas. A Polícia Militar ela tem feito um trabalho preventivo onde os comandantes de setores, os tenentes, eles têm dentro daquele setor, num raio de 3 quilômetros no máximo, escolas, bancos. Então a comunidade tem procurado esses tenentes para fazer reuniões comunitárias. Inclusive, uma delas é direcionada à escola, com a participação de pais e mestres. Então, muito importante que você que está nos assistindo, principalmente os pais que têm a maior responsabilidade com as crianças e com os adolescentes nessa faixa escolar, que saibam o que acontece no entorno da escola e o que acontece com o seu filho também dentro da escola. E quando acontecer qualquer tipo de crime ou de infração, com certeza esses pais têm que ir até a delegacia para gerar uma estatística, para que a Polícia Civil faça o acompanhamento, a investigação. Agora, nesse caso, coronel, aconteceu não do aluno ser vítima, mas o aluno acabar agredindo o professor. Qual é o procedimento que esse professor que a gente viu aí, essa história sendo relembrada, pode tomar? O que é que ele deve fazer? O professor também ele pode tomar essas medidas junto à delegacia especializada, se caso for menor, a delegacia da criança e da juventude, para poder responsabilizar o pai da criança ou a mãe da criança ou o responsável para que ela eduque melhor a sua criança, para que ela saiba o que está acontecendo e para que sejam tomadas medidas cabíveis com relação a cada caso. Agora, é importante os pais verificarem. Por que o filho está tendo esse comportamento? A questão o que tem no entorno da escola, um bar, um local de risco, um campinho, onde muitas das vezes as crianças são aliciadas pelos traficantes. Então é importante o pai acompanhar o horário de saída do seu filho, quanto tempo ele leva para chegar até a sua residência. Se passar desse tempo, o pai tem que verificar onde é que está seu filho, ou o responsável, Muitas vezes o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, mas tem que deixar um vizinho, um parente responsável pelaquela criança. A criança não pode ficar solta na rua, sendo educada pela rua, porque ele não vai ser bem educado. Como a gente fala sempre, Daniela, o papel do pai e da mãe é muito importante nesse caso, porque o pai é o elo direto entre escola e, no caso, esse meio social em que a criança ou o adolescente vivem. Agora, coronel, só para a gente terminar, eu queria saber o seguinte: droga dentro da escola teria sido o motivo dessa agressão do aluno ao professor. A polícia tem como explicar como é que essa droga tem entrado nas escolas e que tipo de trabalho vocês fazem para combater especificamente o tráfico de drogas dentro dessa área que deveria ser somente para a educação? A Polícia Militar não tem condições de colocar uma viatura em cada escola, Mas, por conta da quantidade de escolas. Mas, quando nós sabemos de fatos dessa natureza, nós procuramos dar uma atenção especial. Então, para essas escolas é direcionado uma equipe, A equipe como já falei, formada por um oficial da Polícia Militar, e ele leva todos os programas sociais para aquele local. Então, as escolas têm que procurar o setor de policiamento responsável pela área da sua escola, para que seja levado o programa, o PROERD, por exemplo, porque tem dado muitos bons resultados o PROERD, onde lá os policiais são treinados para poder ter esse link com as crianças, informar as crianças do risco que é se meter com drogas e também a questão da violência, para combater a violência. Então, é uma educação acompanhada pela Polícia Militar a partir do momento que a gente sabe onde é que está o foco do problema. Coronel, muito obrigado pelas informações. Estão aí as explicações por parte da polícia, Daniela. Obrigada, Rômulo. Obrigada, Coronel Cláudio Silva, pelos esclarecimentos. E é lógico, a gente torcendo aí para que as nossas crianças estejam cada vez mais seguras dentro da escola. Muito obrigada a vocês dois. Você acompanha diariamente aqui no Manhã no Ar a situação da cheia no interior. Dessa vez a informação vem de Parintins, no Médio Amazonas. O nível da água já começa a prejudicar os moradores das áreas mais baixas da cidade, apesar da cheia não estar ainda tão intensa quanto em 2012. Vamos ver a reportagem do Emanuel. De acordo com a Capitania dos Portos, que mede a enchente todos os anos,
O nível do rio Amazonas está em 8,75 metros, apenas 35 centímetros abaixo do que estava nesse mesmo período no ano passado. Mas os números da medição não trazem muita tranquilidade, até porque, com base nos registros dos últimos 6 anos, ainda deve continuar enchendo por cerca de um mês. E subindo a uma média de 2 centímetros por dia, o nível do rio pode atingir o de 2009, a maior cheia já registrada por aqui, quando essa régua mediu 9 metros e 38 centímetros. O comércio funciona normalmente na Rua Paraíba, uma das vias mais movimentadas da cidade e que, se não tivesse sido aterrada pela prefeitura, já estaria embaixo d'água. Mas no Palmares, algumas casas já foram abandonadas. No bairro Itaúna, as crianças precisam entrar na água suja para sair de casa. Os animais ficam amontoados em pequenos assoalhos. Outro problema é o lixo. Tem vezes que quando enche aqui, precisamos aí de calça, o aluno não vai poder sair de calça, que tem que sair de bermuda. Ou acessar mais numa casa adiante para se trocar. Só na área urbana, mais de 7 quilômetros de ruas são atingidas pela cheia em Parintins. Aqui foram os próprios moradores que construíram as pontes de madeira. Um trabalho que precisa ser feito todos os anos. Como a gente não tem como carregar todo dia a criança lá de cima para baixo, para levar lá no colégio, a gente está fazendo um jeito de uma ponte de madeira, já sai como a madeira está, né? Tudo podre, já, isso tá vendo? Enquanto esperam para ver até onde o rio vai subir, os moradores pedem ajuda do poder público. A gente precisa mesmo da ajuda do prefeito, por causa que a gente queria que ele pelo menos arrumasse um local para tirar a gente daqui, ou então indenizasse, ou então, sei lá, não sei não, mas eu queria que tirassem a gente daqui, porque todo ano é isso. A água também avança em direção à cidade Garantido, mas segundo a Comissão de Arte, o Boi já tem tudo planejado para enfrentar a situação. Temos um planejamento, né, para que a gente possa não passar por nenhuma dificuldade a mais lá na frente. A cidade Garantido, que fica ali tão próxima, né, às margens exatamente do Rio Amazonas, e quando mostrou ali a imagem mandada pelo Emanuel, já está tão próxima ali do muro de arrimo da beira, a gente torce para que não tenha nenhum problema com Garantido, embora, como foi dito, já estejam todos preparados para isso, né? Normalmente aquela área ali alaga, mas a gente torce para que não chegue aos galpões a água do Rio Amazonas. A Prefeitura de Parintins informou que já fez um cadastro de todas as famílias do município que estão prejudicadas e daquelas que ainda podem ser afetadas pela enchente desse ano. A administração da cidade informou também que tem um convênio com o IBAMA, que possibilita a utilização de madeira apreendida na construção de pontes de madeira, como a gente viu aí na reportagem. As áreas mais baixas de Parintins já estão precisando dessas pontes para que as pessoas possam entrar e sair das suas casas. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar que os alunos da FUCAP desenvolveram um equipamento para oferecer mais qualidade de vida e segurança para os ribeirinhos que todos os anos enfrentam a cheia que a gente viu aí e a vazante também dos rios no segundo semestre. É o sistema de alerta contra inundações sensoriado. De acordo com eles, um projeto eficiente e de baixo custo. Achei um barato essa reportagem, quero ver. O projeto SAIS possibilita acompanhar de forma precisa o nível dos rios, seja durante a enchente ou na vazante. Esse sistema foi idealizado por estes alunos da FUCAP. O projeto ainda é um protótipo que vem passando por vários testes em Manaus e esse é o primeiro fora da cidade. Segundo os alunos da FUCAP, funciona da seguinte forma: é uma régua aqui comum, pode ser uma régua comum com várias marcações e cada marcação dessa existe um sensor. De acordo com a subida do rio, o sensor vai acionando e transfere para esse equipamento que tem essas luzes em LED. E aí cada nível do rio vai acendendo. Os níveis do sensor, como a gente está trabalhando com a questão de simbologia, de cor, e cada uma das cores no painel do sensor vão ter um significado, então é uma forma de dar ao ribeirinho uma informação em tempo real do estado de nível do rio. A equipe, que é coordenada por este professor, escolheu a comunidade do Lago do Catalão, que fica a 5 minutos de Manaus, para colocar o equipamento em prática. Pela questão da logística e também por outro fator, que é a questão propriamente dita socioambiental. A comunidade, basicamente, ela vive em função da água, né? Como nós podemos observar, todos os moradores, eles habitam em casas flutuantes, né, que acompanham o ritmo das águas. Então nós procuramos exatamente observar essa dinâmica, que o nível de subida e de descida das águas, né, acaba movimentando a dinâmica diária da sociedade. Para a comunidade, o equipamento será de bastante utilidade. A gente tem
um tipo de material que vai nos avisar como o fenômeno está ou tanto para cheio quanto para seco, dando tempo a gente se preparar, se cuidar mais. Com certeza, esse aparelho seria um alerta para a gente, né? Com certeza seria muito bom. Muito legal aí o projeto. E olha só, um telespectador, o Marcelo Fernandes, mandou pra gente um vídeo de um jacaré. Vamos ver a imagem? Olha só, isso é lá na Compensa, gente. De acordo com ele, em um local conhecido como Beira Rio, o animal assustou os moradores lá do local. Olha lá a imagem do jacaré pulando entre o lixo. Tá ali tentando sobreviver. E eles fizeram a imagem. Você sabe, se você tiver também alguma denúncia, uma imagem curiosa como essa, diferente, manda pra gente aqui no Manhã no Ar. O telefone do WhatsApp, você vê no seu vídeo, é 992258767. Agora, não é só para ter cuidado com a questão de lixo ali, como a gente mostrou ontem, problemas dermatológicos com as crianças, mas também com esse tipo de bicho, né, que acaba ficando muito próximo das casas. A gente sabe que vem aranha, vem cobra também, e agora um jacaré pequeno, é bem verdade, mas que pode dar um grande susto. Então, por favor, não deixem as crianças, por vários motivos, brincar nessa água suja, nessa época de cheia. A gente vai para um pequeno intervalo, são 7h18 e a gente volta com informações sobre uma operação da Polícia Federal que está acontecendo nesse minuto. O Márcio Azevedo está acompanhando e a gente volta aqui no Manhã no Ar com essa operação da Polícia Federal aqui em Manaus, 7h18. Até já. São 7h21, estamos de volta e vamos direto ao vivo com o Márcio Azevedo, porque a Polícia Federal está realizando desde cedo uma operação e o Márcio está acompanhando e traz as informações. O que está acontecendo aí na sede da Polícia Federal, Márcio Azevedo? Bom dia, Daniela. Bom dia a você que está nos acompanhando. Olha, uma operação começou às 5 da manhã. Agentes da Polícia Federal de todo o Brasil vieram aqui para a nossa capital. Uma operação que, segundo o agente plantonista, foi mantida em sigilo até o início dessa manhã, final da madrugada. Está sendo cumprido mandados de busca e apreensão e de prisão aqui no estado. Nós consultamos aqui o site do Tribunal de Justiça por meio de um mandado de prisão que nós tivemos acesso com exclusividade, e esse mandado foi expedido pelo juiz Marlon Souza, da 2ª Vara Federal. E é uma investigação sobre o atentado contra a segurança de transporte público. As pessoas investigadas e que já foram presas teriam infringido o artigo 216 do Código Penal, que diz que é expor a perigo embarcações ou praticar ato para impedir ou dificultar a navegação, com pena de 2 a 5 anos de prisão. Do momento que nós chegamos aqui às 6 horas da manhã até agora, pelo menos 11 pessoas já foram detidas. Tem dono de embarcação. Essas imagens que você está vendo são imagens até o momento exclusivas, só nossa equipe de reportagem está no local. Nós temos aí imagens de donos de embarcações sendo conduzidos aqui à superintendência, temos também despachantes fluviais e ainda também temos militares da Marinha do Brasil que foram detidos. Segundo informações, são militares ligados a essa parte de fiscalização. Olha, não sei se você consegue ver ali atrás a movimentação dos policiais federais. Eles chegam com as viaturas, param a viatura aqui, as pessoas detidas entram e são conduzidas para o auditório. Até o momento, Daniela, oficialmente a Polícia Federal ainda não se manifestou. Estamos aguardando a assessoria de imprensa do órgão trazer informações. O que já foi dito é que deve ser feita uma entrevista coletiva. A operação ela é comandada pelo delegado Maceiras. Nós já tentamos falar com ele, mas até o momento não tivemos acesso ao delegado. E o que a gente tem apurado é do que vai chegando aqui. São as viaturas chegando, são os familiares chegando e trazendo informações dessa operação deflagrada na manhã de hoje. Nós contabilizamos aqui mais de 20 agentes da Polícia Federal que estão atuando nessa operação realizada na manhã de hoje aqui na Superintendência. Nós vamos continuar por aqui e qualquer novidade a gente traz para você aí, nossos telespectadores do Manhã no Ar. Obrigada, Márcio Azevedo, trazendo informações exclusivas, imagens exclusivas agora de manhã. O Manhã no Ar mostrando tudo o que acontece na cidade ao vivo. Obrigada por mais esse furo aí, Márcio Azevedo. Credibilidade com as suas fontes, trouxe informações ao vivo agora para o telespectador do Manhã no Ar. Lógico que a gente continua acompanhando ainda aqui no programa e ao longo da programação da TV A Crítica e também nos nossos telejornais ao longo do dia. Obrigada, Márcio. Agora a gente vai para informações lá de cima do helicóptero com RC Cop e Adeilson Albuquerque. Onde é que a gente está agora, Adeilson? Nós estamos aqui na Bola do Eldorado, Dani. A gente vai mostrar aqui. Fecha só mais um pouco, Alex. Ali na Bola do Eldorado.
Daí a gente mostra que por aqui o trânsito até que é tranquilo, tanto para quem vem do Parque 10, aqui na perimetral, no lado direito, chegando aqui na Bola do Dourado, quanto também para quem vem ali das proximidades do viaduto Ayrton Senna, que é aquele viaduto que antecede a Assembleia Legislativa. O trânsito é lento sobre o viaduto, mas aqui nas proximidades até da Bola aqui do Eldorado, depois que ele passa da Bola do Eldorado, o trânsito é bom. A gente tinha atenção também, Dani, que o trânsito é bastante complicado lá na Djalma Batista. Então o condutor, tá bom, sai na Torquato Tapajós, uma das melhores opções é ele seguir pela Constantino L. Vamos tentar chegar aqui na Djalma Batista, só para a gente mostrar um pouquinho a situação do trânsito também aqui na Djalma Batista, que é bem ao lado aqui da Mário Piranga Monteiro, que é ao lado também aqui da Constantino Neri, está aí. Esta é a Djalma Batista, a gente atravessou rapidamente só para a gente mostrar que o trânsito por aqui é bastante lento mesmo, então uma das opções é a Constantino Neri, trânsito bastante complicado na manhã desta terça-feira. Dani. Obrigada, Deilson. A gente volta com você e o RC Cop daqui a pouco. Eu queria dividir a tela, novamente chamar o Rômulo. É possível, produção? Vamos ver se a gente já tem o Rômulo ao vivo? Olha só, agora a gente está também com o Rômulo. O helicóptero não está aqui, vamos encher a tela. Melhor assim, né? Vamos botar o Rômulo completo aqui no nosso telão. O processo de licitação para quem quer montar um quiosque na Ponta Negra já está aberto. 6 novos pontos vão ser entregues para os futuros permissionários e devem entrar em ação como parte dos acordos comerciais daquela área. O Rômulo de Castro tem essas informações. Quem pode participar dessa seleção, Rômulo? Atenção, Daniela, exclusivamente pessoa jurídica. Está interessado? No total são 5 quiosques de alimentação e uma loja de conveniência. Pega a papelada da sua empresa, arruma tudo bonitinho e leva até a sede da prefeitura, localizada ali na Avenida Brasil, no bairro Compensa. Outras informações em relação a essa licitação dão conta de que será um projeto moderno, com quiosques sobre containers, tudo bonitinho ali, padrão mesmo, para ajudar no teu negócio e ao mesmo tempo fomentar o trabalho de quem atua como autônomo ou comerciante ali na Ponta Negra. Mais informações sobre essa licitação, a gente vai colocar aí o telefone e o site que você pode entrar em contato. O site é o www.implurb.manaus.am.gov.br e o telefone é o 3625-4629. Arruma a papelada, leva lá na prefeitura que no dia 15 de junho deve iniciar o resultado de quem ganhou ou não essa licitação. Vai lá, boa sorte. Ei, Rômulo, você falou o projeto bonitinho, teve gente que não gostou muito não, viu? Achou que o container, enfim, não combinava tanto com a paisagem, foi aí um projeto meio polêmico, mas enfim, já está lá, antes esteja funcionando, operando, realmente participando do que ali parado do jeito que está. Aí não rola, né? Vamos botar então, tocar a vida para frente e botar para funcionar, porque as pessoas possam usar. Já está parado, por sinal, um tempão ali, né? Tem meses e meses parado, desde pelo menos de meados, setembro, outubro do ano passado, tá parado há um tempão mesmo. Já houve inclusive um anúncio antes de que haveria essa licitação, não rolou, está por lá. Vamos torcer, eu particularmente gostei dos containers, vamos torcer agora para dar certo esse processo. Ah, legal então, vamos torcer para começar a funcionar logo. Obrigada, Rômulo, valeu. E quem fez solicitação de passaporte junto à Polícia Federal deve retirar o documento na data prevista de entrega. A Polícia Federal alerta que quem não for pegar o passaporte no tempo previsto vai ter o documento suspenso. A repórter Larissa Santiago tem essas informações. Vamos ver. Depois que os passaportes atingem o prazo de 90 dias de expedição, eles são automaticamente cancelados. Ou seja, quem solicitou o documento e não veio buscar depois de 90 dias de pronto, o documento é invalidado. E aí, a pessoa vai ter que refazer todo o processo, preencher o formulário que pode ser adquirido aqui na sede da Polícia Federal ou pelo site do órgão, entregar todos os documentos pessoais, pagar o boleto de novo e esperar um novo prazo até pegar o outro passaporte. Pelo menos 200 passaportes estão aqui na sede da Polícia Federal prestes a vencer. Outro detalhe é que o local de expedição também vai mudar. Daqui do Dom Pedro para o Parque 10 Mal, que fica ali na zona centro-sul da cidade.
A Polícia Federal do Amazonas apreendeu 270 quilos de maconha do tipo skunk no último fim de semana. A droga estava com um colombiano que foi preso e um adolescente que foi apreendido. A ação aconteceu durante uma fiscalização de rotina nos portos das cidades de Manaus, Iranduba e Manacapuru. De acordo com a assessoria de comunicação da PF, os policiais federais realizaram abordagem em uma voadeira onde a dupla estava aí no momento em que passava em frente ao porto de Iranduba, zona metropolitana de Manaus. Na embarcação foram encontrados 6 fardos contendo aproximadamente 150 quilos de maconha, olha só. E os infratores levaram a polícia até uma casa de madeira supostamente desse adolescente, onde encontraram mais 120 quilos de droga. E a polícia prendeu os envolvidos no assalto de uma casa de câmbio localizada na Avenida Boulevard Álvaro Maia, que aconteceu no início do mês. Além da prisão dos assaltantes, parte do dinheiro levado durante o roubo foi recuperada. A Catiana Pontes tem os detalhes. Cássio Silva de Oliveira, de 25 anos, Antônio Marlan Silva dos Santos, de 41, Alain Araújo de Souza, de 30 anos, e Erivelto de Aguiar Mendes Júnior, de 33, são apontados por fazer parte de um assalto no dia 2 de maio a uma casa de câmbio que fica no Boulevard Álvaro Maia. No dia do assalto, eles levaram, juntamente com o Janderson Aguiar Carneiro e o Emerson Braga da Silva, 47 mil euros, 50 mil dólares e 83 mil reais em dinheiro. Conseguimos pegar o Janderson e o Emerson e logo em seguida fomos no encalço do Alain e percebemos que ele havia comprado uma passagem no aeroporto um dia após o roubo por 3 mil reais e ficado num hotel de luxo em Fortaleza, onde ele mencionou que gastou mais de 10 mil reais. E esse dinheiro também adquirido através do roubo foi usado para comprar 2 quilos de cocaína pura, que o Alain foi apreendida pela equipe da DRF, e o pagamento do tráfico de drogas, de 20 mil reais. Então, fica nítido a participação do tráfico de drogas nos crimes de roubo ocorridos na cidade. Agora, as investigações ainda vão continuar? Existem mais pessoas para serem presas? Com certeza, as investigações continuarão. A gente quer chegar no restante do dinheiro para ressarcir a vítima, né? A res furtiva ela não pode ficar apanhando, mas nós temos muita dificuldade, tendo em vista que esse dinheiro na mão do tráfico de drogas, ele acaba sendo destinado a outros fins. É isso aí, tem que acabar mesmo com esse tipo de crime que provoca tantos outros crimes na nossa cidade e no mundo também, né? Temos mais uma denúncia do nosso telespectador, dessa vez são fotos lá do porto do Careiro Castanho. Vamos ver aí as fotos. De acordo com a Ariane, o porto foi entregue no início do ano, mas já está em péssimas condições, como a gente vê aí nas fotos. Ela diz que as ruas lá do local estão esburacadas, que os passageiros precisam passar por essas vias para pegar o ônibus do transporte público que circula por lá, mas que a lama e os buracos atrapalham muito. A gente pode imaginar, pelo que a gente está vendo nas fotos mandadas pela Ariane, ela está pedindo alguma providência do poder público aqui no Careiro da Várzea, com o porto que foi entregue, mas olha só as condições que ele está nesse momento, com essas chuvas todas, fica difícil realmente para as pessoas pegarem o ônibus e continuarem limpas. Tem que escolher uma coisa ou outra. Obrigada, Ariane. Lembrando que você também pode mandar as suas fotos, o seu vídeo pelo nosso WhatsApp. A gente tem aí o número para colocar no vídeo, é 992258767. A gente aguarda a participação de todos vocês. Daqui a pouco a gente traz informações sobre o projeto da Mini Vila Olímpica, que foi apresentado ontem, e outras informações também do esporte. São 7 horas e 34 minutos. A gente volta em instantes. Olá, 7 horas e 36 minutos, estamos de volta. Daqui a pouco começa o programa Hoje em Dia, aqui na TV A Crítica. Vamos ver os destaques de hoje. Bom dia, Ana Hickman. Bom dia, Daniela. Oi, Manaus. Surpresa e muita emoção no Hoje em Dia. É mesmo, César? Bora falar sobre a menina Larissa. Ela tem uma doença de pele rara que impede de levar uma vida normal. Mas, Renata, ela tem um sonho e ficou de contar pra gente ao vivo aqui no estúdio. Eu ouvi dizer que esse sonho, César, envolve um famoso. O que será, hein? Eu tô curiosa. Será que a gente vai conseguir realizar? Olha, essa missão promete, hein, gente?
Ah, tenho certeza que vão conseguir realizar. A dúvida só é quem é esse famoso, né, que vai dar daqui a pouco aí no Hoje em Dia. A mini Vila Olímpica do bairro Santo Antônio, em Manaus, deve ser reformada daqui a 2 meses. O projeto foi apresentado durante uma coletiva nesta segunda-feira e pretende atender os moradores da Zona Oeste com melhores atividades esportivas. Bom para todo mundo. Vamos ver a reportagem. O projeto da mini Vila Olímpica do bairro Santo Antônio foi apresentado pelo prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, e o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Wilker Barreto. O espaço existe desde 2004, mas precisa de reparos. O projeto prevê a cobertura da quadra de futsal, nova iluminação, reforma da piscina, banheiros e a implantação de rampas para pessoas com deficiência. Além disso, a criação de 82 vagas de estacionamento. Quase 3 milhões de reais vão ser investidos, com recursos da Câmara de Vereadores. Uma medida que a Câmara presta à sociedade, tendo em vista que ela vai utilizar de uma parte que não é construída para a construção de 82 vagas de estacionamento, vagas essas que vão ser tanto útil para a Câmara no seu horário de trabalho, como para a sociedade que for visitar a mini Vila Olímpica nos horários de pico, que é mais à noite. O início da obra está previsto para daqui a 2 meses, dependendo do resultado da licitação. E o prazo de entrega é de 180 dias. De acordo com o prefeito de Manaus, a obra demorou a começar por questão de prioridade. Eu prezo muito esporte, minha vida inteira fiz muito esporte, mas eu não podia colocar a mini Vila Olímpica na frente do saneamento básico, não poderia. E vamos aí continuar falando de esporte. Você já ouviu falar em handebol de areia? Aqui em Manaus, um clube da Zona Leste aproveita as tardes de domingo para praticar a modalidade e manter aí o condicionamento físico. Os participantes dizem que quem se interessar e quiser fazer parte das atividades é muito bem-vindo, olha só. Há pelo menos 3 anos, esse grupo de amigos troca as quadras pelas areias da Ponta Negra. E não é para tomar sol ou banho de rio, e sim para jogar o handbeat. Isso mesmo, o handebol de areia, que é mais uma brincadeira do que mesmo um esporte. Pouca gente conhece essa nova modalidade aqui no estado, mas essa turma aqui quer mudar isso. Como nós, que somos praticantes do campeonato do handebol em nível oficial, não temos treinos nos finais de semana, nós adaptamos na areia. Então, a Ponta Negra é o nosso treino nos finais de semana. Railson, que já pratica o handbeat há 10 anos, reclama da falta de incentivo para divulgar mais o esporte. Infelizmente, no Amazonas é complicado, porque os trechos de handebol de areia é Nordeste, né, o litoral praticamente, e o Sudeste. Sul-Sudeste, ali é o eixo do handebol de areia, onde tem as pessoas da seleção. E nós, quanto ilhados aqui no Amazonas, nós temos que nos organizar ainda, a gente ainda está abaixo, infelizmente, do nível da média nacional. Robert, que já passou pela seleção brasileira de handball, conhece bem as duas formas de praticar o esporte. A diferença que a gente encontra na quadra para a areia é que há a troca de goleiros simultaneamente para justamente dar o ataque e o piso. A areia também exige muito preparo físico. Adilson já foi vice-campeão brasileiro de handball. Hoje se dedica ao esporte na praia e não achou a adaptação das quadras para a areia tão difícil assim. Muito complicado a gente vir para cá e, devido às regras, somos atletas de quadra para se adaptar a jogar na areia. Mas o resultado foi satisfatório. A principal diferença entre as duas modalidades está na contagem de pontos. A diferença de regra aqui na quadra são 7 atletas e na areia são 3, com 4 com goleiro. E a regra muda um pouco, que é a aérea, que é a bola alta, sai 2 gols, que é 2 pontos, e a espetacular, que é um giro de 360 graus, em que cada atleta que fizer esse giro é 2 pontos. E quando não faz sol, hein? Mesmo dia de chuva a gente está aqui, é meio difícil também na chuva, né? Porque a bola escorrega e tudo mais, é areia, mas a gente está aqui, batalhando. Quem tiver interessado em praticar o handball na areia, na Ponta Negra, é só... Todos os domingos, a partir das 3 da tarde, Zezão Handebol Clube convida a todos, né? De outros clubes ou adeptos que conhecem o esporte ou que queiram conhecer, que queiram aprender. Nós estamos de porta aberta aqui. A partir das 3 horas podem vir que a gente vai acolher muito bem.
Tá aí feito o convite, lembrando que os esportes vão se modificando e sendo adaptados assim mesmo, né? O vôlei de areia, por exemplo, começou assim e hoje é inclusive um esporte olímpico, então a gente dá parabéns aí para as pessoas que estão adaptando o esporte e reforça aí o convite para quem quiser fazer parte dessa turma, vai lá domingo de manhã na Ponta Negra. E uma equipe de mountain bike foi até a Venezuela para participar de uma aventura a caminho dos Tepus, Roraima e Cuquenã. Tepus são aquelas montanhas, você sabe, né, em formato de mesa, bem comuns ali naquela região entre o Brasil, fronteira do Brasil com a Venezuela. Parece assim uma mesa, são montanhas antiquíssimas, né, de mais de 1 bilhão de anos, da época da formação realmente do planeta Terra. Deve ter sido uma aventura incrível, subir as montanhas, pedalar no barro e enfrentar o sol desgastante, mas com certeza valeu a pena. A equipe terminou a prova numa boa colocação, que legal! Imagine você participar do Tanutui, uma corrida de mountain bike com uma vista privilegiada e um percurso cheio de aventura em Grande Sabana, na Venezuela. A equipe Ciclo Amazonas foi encarar a 3ª edição do evento, que aconteceu neste mês. E a corrida em si, ela visa proporcionar aos atletas de alto rendimento explorar as grandes ladeiras que tem lá, as montanhas que tem lá, o terreno proporciona isso. Então o Tanutui proporciona essa corrida, você experimentar o mountain bike na realidade, na verdadeira essência. Foram quase 9 horas de prova, dividida em 2 percursos, 55 e 85 quilômetros. Os participantes escolheram sair de São Francisco e Uruane em direção a Paraitapui, o caminho mais distante, ou São Francisco e Uruane e seguir para as trilhas ao longo do Rio Tec, o trajeto mais curto. Samuel Vitor foi estreante nos 85 quilômetros da categoria Sub-23. Ele terminou a prova em 4 horas e 40 minutos e ficou em 6º lugar. Além de trazer medalha, ainda carrega a lembrança dos obstáculos que superou. Chegou lá na primeira ladeira, subida de 12 km subindo, eu pensei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu gosto desse esporte? Mas aí depois, chegou na metade, a gente vai criando ritmo, força de vontade de ganhar. E eu não imaginava ter um resultado tão grande. Eu achava que ia ficar ali, ter um tempo bom, mas não imaginava que ia ser o primeiro brasileiro a chegar lá. O Id e Fabiola também participaram pela primeira vez. O casal aproveitou a aventura como se fosse uma viagem romântica. E deu certo. Agora eles estão mais apaixonados. E ainda ficaram em 5º lugar na categoria dupla mista. Tudo isso foi graças à força de vontade e ao amor. Eu queria fazer esse desafio com ela e levar ela para conhecer um lugar novo, um lugar diferente, para a gente estreitar ainda mais o nosso relacionamento. Praticamente nossa primeira lua de mel, que a gente casou, não teve, foi o máximo, ver o Monte Roraima de perto. Dia 25 de julho tem outra competição em Santa Helena, fronteira do Brasil com a Venezuela, e a equipe já está de olho. Agora é só treinar para garantir o preparo físico e concluir mais uma aventura. É realmente um lugar lindo, eu já tive a oportunidade de ir nessa região por 2 vezes e é uma viagem inesquecível, na minha opinião sincera, um dos lugares mais bonitos do mundo. Agora, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre terapia, sobre cavalos, a ecoterapia. A gente vai receber aqui, olha só, o nosso cavalo, o Trovão, né? Que está aqui com a gente. Opa! Além dos belos, esses animais são fundamentais para crianças e adultos que precisam melhorar a coordenação motora e a autoconfiança. Há quase 10 anos, a Polícia Militar oferece gratuitamente o serviço, usado principalmente por quem tem limitações e necessidades especiais. Você conhece esse trabalho? Então vamos ver o que a Lani Guzmão mostra pra gente. Esse contato é a primeira lição da ecoterapia. Eu me sinto bem quando eu estou montando, é uma sensação maravilhosa que eu não sei como é andar. Então eu ando com as patas do cavalo, pensando que sou eu. Os especialistas recomendam atividades esportivas como métodos terapêuticos para ajudar na reabilitação de quem tem limitações físicas e psicológicas. A cavalgada movimenta o corpo inteiro do praticante e esse balanço ajuda no equilíbrio, na coordenação motora e, dependendo do exercício realizado em cima do cavalo, até na fala. A gente treina de tudo, né? Até
para o praticante trabalhar o raciocínio, trabalhar a voz. A gente trabalha de tudo um pouco no geral, né? Rui nasceu com paralisia cerebral e desde os 2 anos ele pratica ecoterapia indicada pelo neurologista. O resultado foi melhor do que a mãe esperava. Andar e falar, atividades básicas quase impossíveis há um tempo, hoje Rui tira de letra. E ele já monta no cavalo sozinho, já tem esse controle, né, de tronco. O social dele também melhorou bastante, o relacionamento dele com as pessoas. Então hoje eu só venho a agradecer a essa equipe da ecoterapia, que muito fez e muito me ajudou com meu filho. E quando pergunto do que ele mais gosta, a resposta é imediata. Eu gosto do cavalo. Para ajudar nesse tratamento, a escolha do animal também é importante. Os cavalos precisam ser dóceis, passar por treinamento e o ideal é que tenham em média 15 anos. Victor é autista e na ecoterapia conseguiu estabelecer um convívio social. Melhorou muito na escola, ele era muito agressivo, o cavalo deixou ele mais calmo. Em relação à postura, o andar, que o pisar dele é na ponta do pé, um dos sintomas do espectro de autista. Então melhorou muito, em relação até o comportamento, em geral. O treinamento com os cavalos conta com a ajuda de uma equipe de profissionais. Nós trabalhamos com fisioterapeuta, psicólogo, pedagogo e o equitador. Conjuntamente, todos esses profissionais fazem com que o trabalho seja extremamente importante e com qualidade. Aqui em Manaus, o serviço é oferecido gratuitamente pela Polícia Militar e funciona no Comando de Policiamento Especial no Dom Pedro, de manhã e à tarde. Uma relação com o animal que vai além de um treinamento. Por aqui, o carinho é verdadeiro e a gratidão maior ainda. Que bonito. E você conhece alguém aí que possa utilizar, a qual esse serviço possa ser útil? É só procurar o Regimento da Cavalaria da Polícia Militar, que fica na rua Tiradentes, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da cidade, ou ligar para o núcleo da coordenação do Núcleo de Ecoterapia. O número é 98258-6606. Agora, uma dica cultural. Uma exposição trouxe aqui para Manaus bonecos de olhinhos puxados, que retratam um pouco dos costumes dos japoneses, que estão comemorando 120 anos de imigração para o Brasil, uma colônia super querida de todos nós, que aqui no Amazonas se estabeleceu lá em Parintins, na Vila Amazônia, que trouxe aqui a juta tão importante para a economia do nosso estado e que aí no Brasil está comemorando 120 anos. Vamos ver essa exposição, que bacana! São gueixas, imperadores, imperatrizes, serviçais e até músicos. Em 72 bonecos de 30 centímetros, é possível conhecer um pouco dos costumes e tradições japonesas, como de abandonar os maus espíritos em busca de uma vida melhor. É outra cultura, inclusive eu encontrei essas crianças lá, que são meus amigos, trouxe para cá para mostrar para eles essa outra cultura, esse olhar dos bonequinhos diferentes, de vestimento. Eu estou inclusive explicando tudo para eles, entendeu? Tem tanta coisa assim, importante dessa cultura que a gente pode ver assim, o que tem de comum entre a nossa e a deles, o que tem de diferente, isso que é o mais importante. A exposição vai até o dia 26 deste mês no Palácio da Justiça e faz parte das comemorações aos 120 anos da imigração japonesa no Brasil. No Amazonas, eles chegaram em 1930 e hoje são mais de 5 mil descendentes no estado. Nicéa disse que aqui se sentiu em casa. A mamãe veio para o Brasil no 3º navio de imigração japonesa. Então a mamãe já veio com 1 aninho de vida, né? Ela começou a engatinhar dentro do navio. Então é muito forte toda essa tradição, né, dos japoneses. Mas o que impressiona os visitantes é a beleza e a riqueza dos detalhes. Impressionante. Eu vou mandar até para minha cunhada, ela vai ficar louca quando ver isso. E chamou a atenção principalmente das crianças. Eu adorei os bonecos de olhos puxadinhos.
Tá aí a nossa dica cultural. A visita à exposição Bonecos do Japão pode ser feita de terça a domingo, entre 9 da manhã e 1 da tarde, no Centro Cultural Palácio da Justiça, lá no centro da cidade. E o melhor de tudo, a entrada é gratuita. Leve seus filhos para conhecer um pouco mais de outras culturas. Isso faz bem para todo mundo. Vamos então aos assuntos do dia aqui no Manhã no Ar. O que a gente trouxe hoje para vocês? Vamos lá? Assuntos do dia, provas e concursos. A OAB divulga locais de prova da segunda fase. No dia 17, essa é a primeira informação. Na segunda etapa, os bacharéis terão que responder 4 questões discursivas e redigir aí uma peça profissional na área de direito, em que optaram no momento da inscrição. A gente tem outras informações aqui também do Exército e Marinha, que abrem 2.000 vagas. Informações no www.ensino.mar.mil.br, www.espexi.ensino.eb.br. O concurso militar, ao todo, são 2.001 vagas para nível médio e superior, com remuneração que varia entre R$ 3 e R$ 8.000. A gente traz ainda aqui no finalzinho do vídeo, olha só. Candidatos do Enem 2014 podem consultar o espelho da redação. Informações pelo www.sistemaenem2.inep.gov.br. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP, liberou acesso ao espelho das provas, como a gente falou aqui, de redação para os candidatos que fizeram prova em 2014. Das 6 milhões de redações, só 250 tiveram nota boa, nota bem conceituada para entrar nesse concurso. Tem outras informações. Mestres do Jazz apresentam concerto contemporâneo no dia 12 no Teatro Amazonas. Hoje, no Teatro Amazonas, o concerto inédito vai apresentar algumas das obras mais importantes do jazz contemporâneo. O espetáculo é uma promoção da Secretaria de Estado e Cultura e que a gente, lógico, apoia sempre aqui no Manhã no Ar. Como eu falei antes em relação à exposição do Japão, cultura é sempre bem-vinda, de graça ou com preços populares, é melhor ainda. O Manhã no Ar, então, está terminando essa edição. Lembrando que 11 da manhã tem Magazine, meio-dia Alô Amazonas. E agora você fica com Fala Brasil. Tchau, gente. Até amanhã.